Graça e paz, povo de Deus, queridos e amantes da boa palavra de Deus. Sejam todos bem-vindos aqui ao canal Pão Diário. Aqui quem vos sauda a todos é o vosso irmão em Cristo, Evangelista William. Hoje é segunda-feira, 10 de julho de 2023. E nós vamos para mais uma meditação da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o próprio Deus falando ao nosso coração. E eu creio que neste momento tem pessoas conectadas aqui nesse vídeo, que você precisa de uma palavra de Deus, você precisa de uma resposta através da palavra de Deus. Então, se você anseia em ouvir a voz de Deus, então não passe o vídeo não, fique conectado aí no vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que diariamente você possa ser notificado pelo YouTube e você receber os nossos vídeos, você receber as nossas orações, você receber as nossas intercessões que aqui fazemos em favor da sua vida. E vamos sem muita delonga para aquilo que Deus colocou em nosso coração. Neste momento, Deus colocou uma palavra em meu coração que se encontra no livro de Salmos, capítulo 25, que vai nos tratar a respeito de Davi, onde Davi ele roga a Deus que o livre dos seus inimigos e lhe perdoe os seus pecados. Este salmo de Davi ele começa dizendo assim: a ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Não serão confundidos os que esperam em ti quem? Davi está dizendo, não será confundido o que espera em ti, ou traduzindo, Davi está dizendo, não será confundido aqueles que esperam em Jesus, porque Jesus não deixa nada encoberto, Jesus não deixa nada escondido, e aqueles que estão em Jesus, Jesus é como nossa bússola, nos guiando, nos dando direção e mostrando para nós o caminho certo. E continua assim dizendo a palavra de Deus: confundidos serão os que transgridem sem causa. Faze-me saber os teus caminhos. Davi aqui ele está dizendo ao Senhor: Senhor, faze-me saber os teus caminhos. Senhor, ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias, das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Glória a Deus. Queridos ouvintes, neste Salmo 25, aonde Davi ele está dizendo ao Senhor: faze-me saber dos teus caminhos. Nós vamos ver que assim como Moisés, o salmista Davi, ele ansiava intensamente por conhecer os caminhos de Deus. Eu te faço uma pergunta, você que está conectado agora aqui neste vídeo, você crê que é possível o crente conhecer algo das obras de Deus? As obras de Deus, elas são o que? Salvação. As obras de Deus, elas são o que? Milagres. Nós vamos ver que as obras de Deus são salvação e milagre, mas nós vamos entender e compreender que nunca realmente conhecemos a Deus ou entendemos os seus caminhos. Nós vamos ver que conhecer Deus, entender os seus caminhos, às vezes não tem como. Mas mesmo assim nós seguimos confiando em Deus, confiando no teu caminho, confiando na tua palavra. Porque entendemos que os princípios da sabedoria, por meio dos quais Ele opera em nós e nos guia, entendemos que os princípios básicos para conhecermos os caminhos de Deus, segundo a este salmo, queridos ouvintes, que nós lemos, nós vamos ver que há caminhos básicos para nós identificar de fato Deus. Devemos ter, queridos,
um desejo sincero de conhecer os retos caminhos de Deus e a verdade da sua palavra. Precisamos, querido, a cada dia estar disposto a esperar em Deus todo dia. Devemos com humildade obedecer a Deus, ter sempre um caráter segundo a vontade de Deus. Devemos temer ao Senhor, visto que o pecado ele é um obstáculo. Sabia que o pecado que diariamente se levanta contra nossas vidas em forma de bandeja é um obstáculo para se conhecer a Deus e seus caminhos. Queridos ouvintes, amantes da palavra de Deus, nós precisamos abandonar o pecado e sermos purificados e perdoados. Se eu e você atender a iniquidade do nosso coração, o Senhor ele não vai nos ouvir. Porque entendemos que diariamente há contratempos na vida, não são primeiramente um sinal de desagrado de Deus. Conhecer a Deus e seus caminhos pode resultar em sofrimento e perdas que do contrário não teríamos tido. O exemplo que eu quero te dar neste momento, um exemplo ímpar dessa verdade é o próprio Jesus, que obedeceu perfeitamente à vontade de quem? Seu Pai, Deus. No entanto, o que Jesus fez? O que Jesus passou no momento a qual ele decidiu obedecer à vontade do seu Pai? Jesus sofreu tristeza, sofreu traição e cruz. O crente que permanece na vontade de Deus deve contar com isso. Não pense nós que, de maneira que nos apresentamos a Deus com fidelidade, da maneira a qual nos dirigimos a Deus, o crente fiel na sua sabedoria, ele precisa entender que vai passar por luta, vai passar por dificuldade, mas Deus tem um plano para cada um de nós. Ele teve um plano para Adão, né? E ele também tem um plano para cada um de nós. Por mais que você errou, por mais que você pecou, por mais que você caiu, o plano de Deus para a tua vida não foi frustrado. Porque Deus não vai voltar atrás daquele plano que Ele projetou para fazer na tua vida. Deus não vai voltar atrás daquela palavra que Ele proferiu sobre a tua vida. Porque o plano de Deus é perfeito. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não vai voltar atrás daquilo que Ele te prometeu. Às vezes as coisas que Deus nos prometeu não acontecem na nossa vida. Não é porque Deus deixou de cumprir com a tua palavra, não. Se verdadeiramente nós estivermos firmes em Deus, se verdadeiramente nós estivermos fiel à palavra de Deus, as coisas vão acontecer na nossa vida. Se verdadeiramente nós reconhecemos o nosso pecado e pedir a Deus que perdoe nossos pecados, as coisas vão acontecer na nossa vida. Por mais que deslizamos, por mais que caímos, o segredo não é ficar no erro, o segredo não é ficar no pecado, o segredo não é permanecer na queda. O segredo é se levantar, é se erguer, reconhecer os erros, os pecados e dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu preciso, eu quero e necessito e almejo viver o plano do Senhor para nossas vidas. Porque a queda, o pecado, o fracasso não impede, não interfere de Deus cumprir na minha vida e na sua vida aquilo que Ele prometeu no momento ao qual nós reconhecemos os nossos erros, no momento ao qual nós reconhecemos o nosso pecado. Então, queridos ouvintes, se você entende e compreende que as coisas de Deus ainda não aconteceu na sua vida e você hoje olha para você e você vê que a sua vida não está de acordo como Deus quer que ela venha estar, então reconheça os seus erros, reconheça os seus pecados. Faça como Davi, roga a Deus que o livre dos seus inimigos e peça a Deus que lhe perdoe os seus pecados. Apresente-se a Deus agora com o coração quebrantado. Entenda e compreenda, servir a Deus não é simplesmente levar uma vida fácil, mas servir a Deus, obedecer a Deus, é ter Jesus como nosso ajudador, é ter Jesus como nosso amigo, é ter Jesus como nosso condutor. E no momento de luta, no momento de dificuldade, no momento de provação, Deus está conosco para nos dar força, para passarmos pela luta,
para passarmos pelas provações, para passar pelos vales, pelos desertos, suportar as tentações e alcançar a vitória. Porque precisamos entender que antes mesmo de receber uma vitória, precisamos passar por uma luta. Antes mesmo de chegar num lugar de bonança, precisamos passar por um deserto. Antes de chegar em um lugar de paz, precisamos passar por um lugar de treva. A questão é que Jesus estará conosco, nos dando força para enfrentar todos os obstáculos diários que se levantam contra nossas vidas, para que assim possamos entender que servir a Deus não é fácil. Ser crente não é fácil. Ser crente não é igual muitas pessoas dizem por aí, que é tudo mar de rosa. Sai fora disso. Servir a Deus, nós temos exemplo. O que Jesus passou? Foi humilhado, foi traído e sofreu morte de cruz. A nossa certeza, a nossa garantia é que um dia nós vamos herdar o céu, se suportarmos tudo aqui na terra em fidelidade com Deus. Amém? Então suporte as lutas, suporte os processos, que você vai alcançar o lugar que Deus tem para você alcançar. Então entenda claramente, servir a Deus é obedecer a Deus. Obedecer a Deus é passar por algumas lutas, algumas dificuldades, mas entenda, Deus estará contigo, segurando nas tuas mãos, te dando vitória, te dando sustentabilidade para você passar pela luta, pelo vale, pelo deserto e chegar à terra prometida. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, a tua finança, a tua saúde e toda a tua família. E lembre-se, diariamente, você meditando na palavra de Deus, você vai se conectar a Deus e você vai estar mais perto de Deus e Deus mais perto de você. Amém? Fique todos na paz do Senhor Jesus e receba esta palavra em Cristo Jesus.